Olá, aqui é o pastor Rafael falando. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês mais uma disciplina espiritual que eu tenho realizado aqui na minha vida e espero que abençoe a sua vida também, tá bom? Esse é um método de oração que eu retirei, aprendi desse livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar, do Bill Hybels. A oração é parte fundamental da nossa vida espiritual e por muitas vezes eu me sentia amarrado e preso. E muitas vezes quando eu vou orar eu fico muito disperso, a minha mente se dispersa muito e eu não consigo me concentrar para orar. Muitas vezes porque de fato eu estou ocupado demais na minha vida e eu não consigo me concentrar e ter um tempo dedicado a Deus. Eu já fiz diários de oração, mas esse método me ajudou a sistematizar a minha rotina de oração. E eu quero compartilhar que muitas vezes quando eu consigo colocar em prática por vários dias seguidos essa disciplina, eu tenho sido abençoado porque eu consigo dedicar mais tempo em devoção a Deus. O tempo que eu consigo mais orar é quando eu faço os meus diários de oração. Além disso, eu tenho visto fruto da resposta de oração e eu consigo deixar isso tudo anotado. Isso aumenta muito a minha fé. Talvez você faça uma crítica, isso é formalidade demais, isso é frio demais, mas eu quero que você acompanhe até o fim, coloque em prática e depois a gente pode conversar sobre a frieza da oração. Mas vamos direto ao método, como que funciona? Em primeiro lugar, eu faço a leitura bíblica, né? Porque a gente precisa se encher da palavra de Deus. Normalmente eu faço a minha leitura bíblica de manhã e muitas vezes eu vou fazer meu diário de oração à noite. Então, eu deixo anotado aqui o que eu li naquele dia. Tá bom? Nunca deixe de ler a Bíblia, parte importante da nossa devoção. A segunda parte é o diário. Então, normalmente, o que eu vou fazer nesse diário? Eu vou escrever em algumas linhas aqui num parágrafo os principais acontecimentos daquele dia ou do dia anterior, caso você faça o seu diário de oração pela manhã. Para que serve isso daqui? Justamente para você desocupar a sua mente. Né? Pense que você vai conversar com uma pessoa e a pessoa não para de mandar mensagem pelo celular. Né? O que a gente precisa fazer? Primeiro mandar todas as mensagens, aí você desliga o celular e conversa com uma pessoa. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer com Deus. Eu primeiro vou colocar tudo aqui registrado, o que mais tem me afligido no dia a dia. E aí depois eu me desligo do mundo e me concentro em Deus. Muitas vezes aquilo que está escrito no diário é o alvo das nossas orações. Tá bom? Então, em poucas linhas, você pode escrever um resumo de como foi o seu dia. E isso ajuda bastante na concentração para a oração. E depois a gente vem com a oração propriamente dita. Como eu disse, esse é um método de escrever orações. Tá bom? E então você, na verdade, não vai orar em voz alta primeiro. Você vai primeiro escrever. Tá bom? Isso é formal? De uma certa maneira, sim. Mas é como se você estivesse escrevendo uma carta para Deus. Primeira consideração na minha vida particular. Eu percebo que quando eu escrevo as orações, eu consigo, além de orar por mais tempo, eu consigo orar por mais coisas, porque eu consigo me focar mais, eu consigo me concentrar melhor. E isso ajuda com que eu consiga orar e interceder por mais motivos, tá bom? Isso é muito legal. Durante a oração, a gente vai seguir um sistema aqui, um acróstico, né? Que é o ACAS. Então, o que é o ACAS? É a ordem das coisas que eu vou escrever. Então, em primeiro lugar, eu vou adorar, né? Adorar, isso. Então, o que é adorar? Adorar é escrever elogios para Deus numa carta. Eu vou bem dizer a Deus através de palavras. Eu vou elogiar a Deus pelos seus atributos e por tudo aquilo que Ele é. Tá bom? Isso é adoração. Não despreze isso. Certa vez eu estava fazendo o meu diário de oração e eu comecei a escrever algumas palavras e escrevi 3 palavras em especial que me chamaram muita atenção, porque de fato ele era tudo aquilo. E a partir daquelas 3 palavras, Deus me deu um cântico novo. E eu parei de escrever e comecei a louvá-lo e a adorá-lo com aquelas poucas palavras e canções e melodia que ele tinha me entregue. E eu passei mais de 15 minutos em adoração, uma adoração verdadeira e sincera a Deus, através da escrita da oração. Tá bom? Então não despreze o momento de adorar a Deus através de palavras. A segunda parte é a confissão, né? Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados.
Então não deixe de confessar aquilo que você fez naquele dia. A batalha e as dificuldades e a sua falha de caráter que foi mais latente naquele dia. Tá bom? Deus quer transformar a sua vida e você precisa confessar isso a Ele. Você precisa estar junto com Ele, pedindo as mesmas coisas. Então você precisa mostrar para Deus: Deus, eu entendo que eu sou orgulhoso, eu entendo que eu tenho falhado em tal área da minha vida. Tá bom? Isso é de grande valia. A terceira parte é o agradecimento. Então, o que é o agradecimento? Você vai agradecer a Deus por coisas gerais, tipo o ar que eu respiro, o sol que nasceu e tudo mais, mas você também vai agradecer por coisas específicas. E parte dessas coisas específicas são coisas que você orou, inclusive. Então, muitas vezes eu oro alguma coisa num dia e depois de 2, 3 dias eu vejo que Deus respondeu aquilo. Eu volto no meu diário, acho onde está aquilo lá, marco e venho aqui e falo: Senhor, obrigado porque no dia tal, mês tal, o Senhor me respondeu aquela oração. E isso aumenta demais a nossa fé, porque a gente vê que a gente está orando para alguém que está vivo e que responde às nossas orações. Isso é muito legal, tá bom? O tempo de agradecimento é muito especial. E por último, nós temos o momento de súplicas, que são de fato os nossos pedidos, os pedidos a Deus. Né? Eu costumo dividir em duas partes: a intercessão, que é o momento em que eu vou pedir algo pelos outros, vou orar pela minha família, pelos meus filhos, pelos colegas de trabalho, pelo pessoal da minha igreja, e eu oro por isso. E depois, por último, eu deixo os meus pedidos pessoais, que é onde eu vou pedir por mim, pelas dificuldades que eu tenho passado, pelas coisas que eu sonho, que eu desejo, e pelas coisas que eu quero alcançar. Tá bom? Depois de feito tudo isso, depois de adorar, de confessar, de agradecer e de fazer os meus pedidos, e normalmente você viu aqui nas outras folhas, que eu posso até mostrar novamente aqui, ó. Essa aqui é o meu diário de oração, tá vendo? Eu costumo gastar uma folha de caderno na minha oração, tá vendo? Eu encho a folha aqui. E aí depois que eu faço tudo isso, o que eu volto lá para cima e aí eu de fato vou orar em voz alta. E aí eu vou ler a minha oração para Deus. Nesse momento, eu acrescento coisas, porque aí a oração é espontânea e muitas vezes eu começo a orar outras coisas além daquilo que foi escrito. Eu não escrevo mais, mas eu oro e gasto um bom tempo em oração. E por último, eu ouço a Deus. Por quê? Porque Deus vai me responder. De alguma maneira ele vai me responder. E eu tenho que ficar de ouvidos atentos a isso que eu orei, que eu pedi, para que Deus possa ter o seu caminho de volta, né? E eu possa escutá-lo da maneira que ele quiser. Irmãos, isso aqui tem sido uma grande bênção na minha vida e eu espero que seja na sua também. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar algum testemunho, é só entrar em contato. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.